Boa noite. Boa noite. Boa noite a todas e todos. Estamos aqui hoje no 10º Cultura Veg. Hoje a gente vai falar um pouco da relação do veganismo e do feminismo, certo? Este evento ele é realizado pela Sociedade Vegetariana Brasileira do Grupo Recife, tá? Sintam-se à vontade, alguns já conhecem, mas sintam-se à vontade para colaborar, para se tornarem voluntários, sócios. O grupo está aqui, tá no Facebook, tem um site próprio também, tipo Blogspot. Então, sintam-se à vontade para procurar e, se quiserem colaborar, serão muito bem-vindos. Bom, a gente vai ter agora 1 hora de palestra, tá? E depois a gente abre para o debate. Após o debate, será oferecido um lanche vegano pela Duzat Cozinhas do Mundo, que está oferecendo esse lanche gratuitamente aqui para a gente após o debate, certo? Bom, o título da palestra é Ser de Quem Eu Sou, Feminismo e Veganismo na Desconstrução das Relações de Poder sobre os Corpos. A primeira palestrante de hoje é a Juliana Serrete, que é feminista e vegetariana, militante e articuladora de movimentos feministas. Logo após a fala de Juliana, a gente vai escutar a Camila Carvalho, também feminista e vegana e ativista da ONG Vedas. Tá? Cada uma tem meia hora para fazer sua palestra e depois a gente abre para o debate. Boa palestra a todos. Oi, gente. Eu sou Juliana e... Bom, antes de mais nada, eu queria explicar, assim, mais ou menos o que eu vou falar, porque, na verdade, a minha fala ela vai servir de pano de fundo para os questionamentos que Camila vai fazer posteriormente. E o público, assim, quando eu pensei no jeito que eu vou falar e quando eu organizei as ideias, foi mais ou menos pensando no público vegetariano em si, que nunca teve contato com o discurso feminista. Então, para a gente poder... debater um pouco e aprofundar um pouco os questionamentos que Camila vai colocar, a gente precisa ter muito claro o que é feminismo, porque eu parto do pressuposto que se a pessoa é vegetariana, ela já sabe por que é. Então, a parte da ciência e tudo isso seriam debates que aqui, na minha fala, já estariam superados. Então, para começar, por uma questão de responsabilidade mesmo com a causa, com o feminismo em si, eu queria pedir licença para vocês, porque eu vou abordar especificamente os critérios biológicos que fizeram com que o machismo sobreviesse, porque existe o feminismo na verdade a opressão do machismo, ela não se resume só à opressão por fatores biológicos, né? A gente tem uma série de outras gamas de opressão que decorrem desse mesmo viés, que não necessariamente se atenham só ao viés biológico em si. A gente tem opressão por diferenciação de identidade de gênero, de orientação sexual, enfim, todas essas são abarcadas pelo machismo e são decorrências dele. Então, o que eu vou abordar aqui hoje, basicamente, é a dicotomização pelo critério biológico, né, que foi, acho que, a primeira dicotomização feita e, como Judith Butler coloca, por uma questão de inteligibilidade. Tipo, para tornar os seres inteligíveis, se dividiram entre machos e fêmeas. E, a partir de então, surgiu tudo isso. Mas eu não vou entrar em teoria queer aqui, porque senão não vai dar. O que eu queria começar dizendo é o seguinte. É bem comum... É bem comum, quando a gente vai discutir feminismo, que a gente ouça assim, tipo, não, mas... A primeira relação de dominação do homem com a mulher surgiu na cama, porque a primeira metáfora foi animal. Eles olharam os animais fazendo sexo, e os animais faziam sexo de 4, e, portanto, o homem ocupava um lugar de superior em relação à fêmea. E, na verdade, essa ressignificação ela só foi feita quando o machismo já existia, porque o sexo de 4 é só o sexo de 4. Até então é só uma opinião, é só uma posição. Todos os animais... vários animais, os animais mamíferos, sobretudo, se utilizam dessa posição. Então, na verdade, a raiz do machismo não é essa. A raiz do machismo é a propriedade privada. E por que eu estou colocando isso, né? A gente tem aqui no slide, né? O nascimento dessa instituição na sociedade está intimamente ligado à criação dos animais.
bem como a dominação do sexo masculino sobre o feminino. Por quê? Porque antes, os homens eles viviam em sociedades coletivistas. Eles viviam em uma espécie de anarquismo coletivista. Assim, anarquismo não no sentido de bagunça, tá, gente? É tipo no sentido de não autoridade, no sentido de organização horizontal. E aí eles viviam nessa sociedade coletivista e todas as riquezas eram partilhadas entre si. Então, tudo que eles coletavam para comer, não tinha assim, isso aqui fui eu que coletei, sou eu que vou comer. Não era assim que se organizava. Era tudo distribuído em sociedade. E a família se organizava desse mesmo jeito. Era uma família poligâmica, né, sindiástica. Ela era organizada de uma outra forma, assim. Não existia o meu filho, existiam os nossos filhos, entendeu? Não existiam a minha mãe, existiam as minhas mães, os meus pais. Então, era uma outra forma de organização familiar. E aí, o que aconteceu? Enfim, o acúmulo, como está escrito aqui, o acúmulo individual, o acúmulo de riquezas, portanto, ele não era nem possível nem pensável na época, porque a sociedade se organizava de uma outra forma. Aí está aqui. Os modelos familiares refletem a forma como a sociedade se organiza, assim como a sociedade se reflete nos modelos familiares. Foi aquilo que eu falei. A sociedade era coletivista e os núcleos familiares, na verdade, não eram núcleos. A família era uma rede. Então, isso refletia exatamente a forma como a sociedade se organizava. E aí, o que aconteceu? Um dado momento histórico, o homem, e aí eu estou falando do homem biológico, ele, em decorrência, na verdade, assim, o materialismo histórico, que é de onde parte a minha análise, ele diz que, assim, num dado momento histórico, o homem ele começou a perceber que ele exercia um trabalho no sentido de ele transformava a natureza. Ele tinha mais contato com a natureza, assim, no sentido de transformação do que a mulher, porque a mulher, em decorrência da sociedade ser coletivista, etc. e tal, ela vivia em várias... Assim, ela ficava grávida muitas vezes, entendeu? Então, ela tinha que passar pela gestação e tal, e em decorrência de tudo isso, ela passava períodos mais afastados da produção de trabalho compreendida como transformação da natureza, tipo de coletar, de transformar aquilo em comida, de subir uma cerca, e etc. e tal. Mas, até então, na sociedade coletivista, isso não era um problema, isso era apenas uma função, assim, sei lá, ela não era exatamente um problema, assim, cada um vivia do seu jeito e tudo era compartilhado por todo mundo. Não existia hierarquia nas funções. E aí o homem começou a hierarquizar a função do trabalho. Ele pensava, eu me esforço aqui, então eu tenho direito a isso aqui é meu. A partir daí surgiu a noção de propriedade privada, quando o homem ele pegou os animais que antes ele saía para caçar, colocou dentro de uma cerca e disse, esses animais aqui são meus. Só que para ele manter essa instituição da propriedade privada, os animais enquanto deles, ele precisava de uma outra instituição, que seria a família monogâmica. Por quê? Porque a monogamia, ela transforma a família sindiástica no sentido de... A família sindiástica, que é a família coletiva pré-monogâmica, ela transforma no sentido de que a mulher, para ele manter a propriedade privada, ele teria que saber quem são os filhos dele. Então, a mulher, ela deveria ter fidelidade a ele. E aí, o que aconteceu? A fase monogâmica, enfim, eu vou ler um pouquinho aqui. A fase monogâmica propriamente dita é decorrente da domesticação dos animais, porque o homem agora não precisava mais caçar. Agora ele poderia ter sob seu domínio as manadas dos cavalos, dos camelos, dos bois, carneiros, porcos, cabras, etc. E aí, com tal experiência na criação de animais e no cultivo agrícola, o trabalho fora dividido entre a família, cabendo ao homem prover os alimentos, assim como garantir a propriedade não só dos animais e plantas, mas também dos meios de produção. Então, o homem ele passou uma cerca na terra, ele colocou os animais lá dentro, colocou as mulheres lá dentro e disse, pronto, vocês são minha propriedade agora. Todos vocês e todas vocês devem a minha obediência, para que a propriedade privada se mantenha. Porque se ele não colocasse essa cerca ao redor, a propriedade privada sequer poderia existir. Então, é curioso a gente perceber que a raiz, no final das contas, da opressão e da dominação do machismo e do especismo, elas são concomitantes. Elas têm o mesmo momento histórico, que é a partir do surgimento da instituição da propriedade privada.
O homem agora tornava-se proprietário da fonte de alimento e de trabalho. A manutenção do Instituto da Propriedade Privada só seria possível no modelo de família monogâmico, por conta da questão da fidelidade. E aí, com o surgimento da propriedade privada, o homem sente a necessidade de assegurar a paternidade sobre seus filhos biológicos para que esses possam herdar o patrimônio do pai. A mulher, assim como os animais não humanos, passa a ser vista também como propriedade do homem, que lhe deve obediência e fidelidade enquanto este detém o poder sobre sua vida, sobre sua morte e sobre sua liberdade. Voltou. Bom, aqui tem um fragmento de um livro que o nome é A Origem da Família, As Origens da Família da Propriedade Privada do Estado, que fala assim: a mulher foi degradada, convertida em servidora, em escrava do prazer do homem e em um mero instrumento de reprodução. Esse rebaixamento da condição da mulher, tal como aparece abertamente, sobretudo entre os gregos em tempos heróicos e mais ainda em tempos clássicos, tem sido gradualmente retocado, dissimulado e, em alguns lugares, até revestido de formas mais suaves, mas, de modo algum, eliminado. Por que eu estou falando isso? Assim, é só uma provocação, porque a gente ouve muito que esse negócio de feminismo já foi superado, que machismo não existe mais, etc. e tal, quando, na verdade, para a gente romper com essas estruturas, a gente precisa muito mais do que uma reforma ou muito mais do que uma maquiagem. Assim. A gente precisa cavar mais fundo. Precisa mudar as estruturas de fato. Então, Putz, voltou. Então, fechar os olhos para a realidade que nos cerca, na verdade, é corroborar para que essa realidade, para que essa opressão continue se perpetuando, né? Aqui eu coloquei um esquema que é basicamente um exemplo histórico que, na minha opinião, é mais emblemático, assim, sobre o que foi que aconteceu com a família e com as relações interhumanas e interanimais depois do surgimento da propriedade privada, né? Que é o exemplo clássico de família da antiguidade, que é o paterfamilias, que vem logo depois que a pré-história acaba, assim, pelo menos no mundo ocidental, né? E aí o paterfamilias, ele é o chefe hierárquico da família, é o pai. Inclusive, a palavra pater, no vocabulário ocidental, foi uma das primeiras referências à figura do pai em si. E é dela que decorrem a palavra pátria, a palavra patriarcado, a palavra pai, enfim. Todas essas palavras decorrem do paterfamília. Inclusive, o paterfamília estava tão... O termo paterfamília ligava tanto o homem, a figura do homem-chefe, à propriedade privada, que, para se referir ao pedaço de terra sob a jurisdição dessa pessoa, se referia ao pater. Não se falava o pedaço de terra de fulano. Não, era o pater de fulano. Fulano, que era o pater, tinha o seu pater, que era a sua terra. Era um conceito só para as duas coisas. E aí esse pater, ele tinha direito, como vocês estão vendo aqui, ele exercia poder sobre todas essas coisas que estão abaixo dele. A esposa, a irmã, os filhos, os animais não humanos, a casa, as terras, enfim. Aí os filhos, por sua vez, que seriam pater-família, quando o pater morresse, herdariam sua mãe, herdariam sua irmã, herdariam os animais não humanos do seu pai, a casa do seu pai, etc. e tal. Como vocês estão vendo aqui embaixo, né, as mulheres não possuíam direito à herança, por um motivo muito simples. Elas eram partes do patrimônio, exatamente como os animais não humanos. Então, a relação de objetificação, basicamente, é a mesma. Enfim, agora eu vou entrar numa questão assim, mais abstrata, né, das relações de dominação, que é para a gente poder entender mais ou menos assim. Eu separei didaticamente entre 3 etapas, mas, na verdade, essas etapas se retroalimentam. E são elas que mantêm o sistema do patriarcado, né? E o sistema do especismo também, como vocês vão ver. Primeira etapa, eu diria que é a coisificação, né? A coisificação é a subtração da condição de sujeito do outro. Então, o outro é aquele que não se enquadra no arquétipo socialmente construído como ideal. O que seria o arquétipo socialmente construído como ideal na nossa sociedade de hoje? Seria um homem branco, heterossexual, cisgênero, rico. Esse seria o arquétipo ideal. Todas aquelas pessoas que não se enquadram nesse arquétipo ideal de sujeito, elas são menos sujeitos, digamos assim, do que aquele outro, porque elas sofrem com a opressão
dos modelos impostos por esse arquétipo. Então, a etapa de codificação é a primeira etapa de dominação. É quando o arquétipo olha para aquele anti-arquétipo dele e diz, não, ele não é o meu igual, então, logo ele é coisa. Ele não é como eu, ele não é sujeito. Então, eu subtraio da alteridade a subjetivação dele, entendeu? Eu pego o sujeito, aquele sujeito, digo que ele não é igual a mim e digo que meramente ele é uma coisa. Isso é a etapa de codificação. Está escrito aqui, né? A codificação, portanto, é a subtração da condição de sujeito do outro, imputando-lhe a qualidade de objeto. E aí, enfim, aqui a gente tem 2 exemplos bem claros de codificação, né? No caso do machismo, né? Não sei se está dando para ler direito, mas eu posso ler para vocês, né? Na primeira imagem, eu fiz questão de botar uma propaganda antiga e uma propaganda nova para a gente ver que as coisas não mudaram muito. Na primeira imagem, a gente vê uma imagem de uma mulher com um eletrodoméstico na mão e está escrito assim, uma boa esposa sempre sabe qual é o seu lugar. Essa mulher é a mulher eletrodoméstico. É a mulher máquina de lavar, a mulher fogão, a mulher ferro de passar. Aqui, a condição de sujeito da mulher é reduzida ao seu papel na divisão sexual do trabalho clássica, que seriam os afazeres domésticos. Porque, após a instituição da propriedade privada e da família monogâmica, as mulheres, predominantemente, foram trancadas ao lar. Existe um adendo que eu não posso deixar de fazer com relação às mulheres negras, porque elas sempre trabalharam em decorrência de uma outra opressão que se chama racismo. Então, a gente tem exemplos aí de escravidão e etc. e tal. E eu não posso ser irresponsável aqui de não ser interseccional. Mas, de toda forma, em alguma escala da história, todas as mulheres já passaram por esse enclausuramento no lar. E a elas foram computadas essas funções de afazeres domésticos, né? Até hoje, quando a gente vê comercial de produto de limpeza, via de regra, quem está apresentando o produto de limpeza é uma mulher. Isso aqui não é novidade para ninguém, né? E, ao lado, a gente tem a mulher cerveja, que é, tipo, o clássico da propaganda moderna, né? Aqui o apelo é sempre sexualizante, com traços de etapa de fragmentação, que eu vou explicar a seguir, e com a forte conotação heteronormativa. A devassa, em particular, ela é, eu acho, na minha opinião, assim, ela é a cerveja mais machista. Por quê? Porque não é uma mera propaganda, entendeu? Ela foi concebida sob essa égide. Ela foi pensada para objetificar, ela foi pensada objetificando a mulher. Ela não tem esse nome à toa, ela não tem vários tipos de cerveja, a bem loira, a ruiva, a morena, a negra, à toa. Então, eu botei a propaganda da Devassa aqui porque eu acho bem emblemática, para a gente poder refletir sobre codificação. Os processos de codificação, para os que têm a perspectiva do vegetarianismo ético, eu estou falando em vegetarianismo ético aqui, não estou querendo moralizar o vegetarianismo, não. O vegetarianismo ético estou falando das pessoas que têm a perspectiva da libertação animal. Podem facilmente ser identificados nas relações de especificismo. Note-se que os princípios da dominação machista são os mesmos. Os animais até hoje são tratados como coisa. Isso aqui não é mistério para ninguém. As pessoas olham para um boi, olham para um cachorro não, o cachorro geralmente é diferente, né? Tem um sentimento ali envolvido. Mas, de qualquer forma, mesmo o cachorro ainda é tratado como objeto, né? Um objeto do seu dono. Enfim, a segunda etapa seria a da fragmentação, né? A etapa da fragmentação isola parte do corpo do sujeito já objetificado pela etapa anterior, que é a da codificação, transformando-os em objetos, coisas autônomas. O que eu quero dizer? É como quando você pega uma mulher, por exemplo, e resume a mulher à bunda que ela tem, ou ao peito que ela tem, entendeu? Ou à vagina dela, sabe? E no caso dos animais, isso é muito mais visível porque existem os cortes, né? O boi deixa de ser boi e passa a ser carne vermelha. Ele passa a ser um bife, ele passa a ser um bacon, ele passa a ser... Enfim. A fragmentação, portanto, é o desmembramento do sujeito coisificado em novos objetos. E o referente vivo desaparece nessa etapa, dando espaço a objetos retalhados autônomos. Quando você olha para um bife, dificilmente você que eu falo assim, o cidadão comum que não tem a perspectiva vegetariana, quando esse cidadão geralmente olha para um bife, ele não pensa no boi vivo, no pasto. Quando ele olha para o bacon, quando ele olha para o hambúrguer, no sanduíche dele, ele não pensa no animal vivo.
A fragmentação, ela serve exatamente para separar o emocional, para separar o emocional da gente e para recoisificar aquilo que já foi coisificado. Aí você olha para o boi e diz, não, ele é um objeto, ele é carne vermelha, mata o boi, ele vira carne vermelha. Depois disso eu corto o boi, fragmento o boi em vários pedaços. E aí ele vai virar bacon, vai virar bife, vai virar isso tudo. E aí, da perspectiva especista, o processo de codificação, fragmentação, pode ser evidenciado na própria linguagem humana. O que antes era um porco vivo é codificado em carne vermelha, carne remosa, ou mesmo ainda apenas carne, e posteriormente fragmentado para que a consciência e o emocional humano se distanciem cada vez mais do referencial vivo. E após o processo de fragmentação, surge o bacon, o paio, a linguiça, que será de porco e não do porco. Será uma linguiça de porco e não a linguiça do porco. O porco não é um sujeito, ele é só uma coisa. E aí, tais palavras foram cunhadas com a função alienante de isolar esses novos objetos forjados de sua natureza primária, que seria a natureza de um animal vivo. Né? Isso seria da perspectiva especista. Um tender. O que é um tender? Você vai no Natal, assim, todo mundo, vou fazer um tender. Eu passei anos para descobrir o que era um tender. Assim. O tender, ele é... Isso é só um exemplo. O tender, ele é a coxa do peru defumado, vendida no supermercado. Isso virou tender. Entendeu? É a mesma coisa do bacon. O que é o bacon? O que é a picanha? O que são? São fragmentos de um boi morto, que é chamado de carne. Enfim, esses são processos linguísticos, como eu falei, que servem para distanciar emocionalmente a gente do referencial vivo. E da perspectiva machista, não é muito diferente. Né? A mulher é reduzida à condição de objeto e, portanto, desprovida de autonomia, sentimentos, pensamentos, desejos, e ainda pode ser dividida em dois arquétipos. Né? A mulher para casar, que seria santa, e a mulher para usar, que seria puta. E a mulher sujeita de si, após sofrer o processo de codificação, é ainda fragmentada em diversas partes, sobretudo as de maior relevância sexual, numa perspectiva heteronormativa. Então, a fragmentação da mulher reforça sua condição de objeto e de dominação do homem. E está aqui, eu separei dois exemplos assim, de fragmentação dos corpos. Né? Aí, na primeira imagem, a gente tem... a primeira coisa que notei... Isso é o que está escrito na propaganda, viu, gente? Da mulher do biquíni. A primeira coisa que notei foi a grande boca dela. Essa mulher está decapitada. Eu não estou vendo a boca dela aqui. Né? Na fragmentação, a mulher é decapitada, já que a cabeça não tem valor sexualizante, e sim conotação de subjetividade, porque a cabeça é o que nos faz pensar, é onde está o nosso cérebro. Então, a gente pega a imagem, corta a cabeça dela e bota só ela de pescoço para baixo, porque essa é a parte da mulher que interessa para ser colocada. E, do outro lado, a gente tem a propaganda do PlayStation Vita, que é um videogame, cujo público-alvo é predominantemente masculino, por uma questão de distribuição de papéis de gênero. E aí, o que está escrito aqui está pequenininho, mas o que está escrito é assim: toque de ambos os lados para divertimento extra. E aí, isso, não sei se vocês repararam, acho que sim, a mulher tem peito, inclusive, nas costas. E aí, a fragmentação dos seios apartados do corpo da mulher objeto na propaganda heterossexista são duplicados para remeter ao público-alvo, homens cis, heterossexistas, a ideia de divertimento extra que o videogame pode proporcionar. Então, a decapitação da mulher, novamente, serve para referenciar sua ausência de subjetividade, corroborando para a ideia de coisa. Essa propaganda, na minha opinião, é absurda. Assim. Quando eu a vi pela primeira vez, eu fiquei revoltada. Aqui a gente tem mais dois exemplos de fragmentação. Né? De um lado, tem escrito assim, é uma propaganda da escola. Se o cara que inventou o provador bebesse Skol, ele não seria assim. Aí do outro lado, seria assim. Tampando a cabeça da mulher e mostrando só o corpo dela, que é a única parte que importa dela. E embaixo é uma propaganda da Axe. Vejam que coisa. Só os peitos da mulher aqui. Siliconados, inclusive. A decapitação é um elemento bastante presente na representação da fragmentação da mulher coisificada. Então, a fragmentação, como a gente pode evidenciar, ela acontece nas duas formas de dominação, né? Na especista e na machista. Eu tenho que correr, porque o tempo está acabando. Por último, viria a etapa do consumo.
E aí, como eu falei para vocês, né, é bom a gente não pensar em termos de uma linha reta, assim, é bom a gente pensar num triângulo, porque essas coisas, esses fatores, essas etapas se retroalimentam e são elas que mantêm a opressão no status quo, assim, a opressão enquanto ideologia dominante. E aí, a etapa do consumo seria a fase final da manifestação e consolidação da dominação. Nesta fase, tem-se a efetivação concreta da opressão, com a aniquilação final da subjetividade do outro, coisificado e fragmentado. Então, se a gente pensar na perspectiva do especismo, a gente tinha um boi, a gente matou esse boi virou carne, essa carne virou bife, e aí o consumo seria a etapa final do processo de dominação sobre esse ser, que seria exatamente eu ingerir esse bife. E aí, como está escrito aqui, né, para o especismo seria o consumo propriamente dito de fragmentos mortos dos corpos de animais não humanos, ou ainda de seus ovos, de seu leite, etc. Pode ser evidenciado também no tratamento truculento e as condições a que são submetidos os sujeitos vítimas dessa opressão. Então, o consumo ele não é só propriamente o ato de consumir em si, ele é também a forma com que nós lidamos com esses outros seres que nós subjetificamos e fragmentamos. Porque, como eu falei, é uma cadeia retroalimentativa isso. E aí, no caso do machismo, o consumo, eu podia usar um exemplo aqui que eu acho que o mais emblemático de todos é o estupro, porque depois de você objetificar a mulher e fragmentá-la entre peito, bunda, vagina, não sei o que lá, você violenta essa mulher estuprando. E aí você estaria consumindo exatamente, seria o ato final de consumação da ideologia machista. Assim. E isso não só no estupro, né? Porque o estupro é um exemplo bem emblemático, assim, mas a violência doméstica e qualquer outra forma de opressão sexista. E, não obstante a isso, consumimos cotidianamente imagens de mulheres coisificadas e fragmentadas, como nos exemplos já mostrados anteriormente. Até a fase de consumo, a fragmentação e a coisificação são fatores abstratos, que se materializam para serem consumidos. E aí, enfim, só para... Eu tenho 5 minutos. E aí, enfim, eu botei essa frase aqui porque só para fazer uma reflexão, porque a carne ela sempre foi tida como um alimento superior. E por ser um alimento superior, ela sempre teve uma ligação muito forte com o homem, assim, com a figura do homem. Por isso que em famílias muito pobres, assim, e aqui nessa frase está sendo evidenciado isso, geralmente quando não se tem muito dinheiro para a carne, quem tem direito a comer a carne é o pai. A carne fica para o pai. E esse fragmento aqui foi tirado de um estudo da década de 70, se eu não me engano, na Inglaterra. E aí, não, desculpa, a década de 70 não, é um pouco mais antigo, acho que década de 30, por aí. E aí eles fizeram um estudo com famílias que vivem com pouco dinheiro, assim. E aí está escrito aqui, na família que gasta 10 shillings com comida ou até menos, só é possível um tipo de dieta, que é a dieta masculina. As crianças recebem o que sobra e é preciso haver uma boa quantidade de carne para satisfazer o desejo do pai pelo tipo de comida que mais lhe agrada, que é a carne. E que ele, obviamente, pretende comer. Eu vou tentar correr, desculpa, tem muita coisa. Eu acho que... Eu falo de... Mas será que ela já fala? Bom, enfim, eu ia falar um pouco mais de referentes ausentes, só que aí Camila vai falar na fala dela, então eu não vou precisar me ater a isso. Basicamente, eu só vou explicar um pouco o conceito. O referente ausente é quando a gente pega uma opressão, é quando a gente pega um emblema de um ser, um emblema de uma opressão, e se utiliza de um outro para fazer referência àquele. O referente ausente dessa foto, no caso, que tem uma porca se masturbando, entre aspas, seria uma mulher. Isso aqui foi uma paródia que o pessoal fez, que se chama Playboy, Playboy, sei lá. Foi uma revista que eles fizeram para satirizar a Playboy, porque, de acordo com o autor da revista, seria a Playboy dos criadores de porcos. E daí vocês podem refletir um pouco. E aí é comum que a metáfora do animal, referente ausente, seja utilizada para descrever situações de opressão ou violência contra a mulher também. E aí eu tenho aqui 3 citações que evidenciam isso, né, feitas por 3 feministas diferentes, né, que
estava aparecendo um pedaço de carne crua dependurado na vitrine do açougueiro. Isso aqui é uma frase para remeter a uma mulher que sofreu violência doméstica. Aí embaixo tem: a pornografia heterossexista apresenta a mulher como um pedaço de carne fêmea. E embaixo tem: as mulheres nos bordéis podem ser usadas como animais em gaiolas. Essas metáforas são extremamente comuns e não são comuns à toa. E aqui embaixo a gente tem uma citação que eu acho extremamente curiosa. Eu vou ler para vocês e, enfim, depois eu digo. Aqui ela se refere: a Abadesse agora supera todos os outros concorrentes no mercado de carnes francês. Ele não mantém a carne por muito tempo nos ganchos, embora consiga bons preços. Mas nada fica mofado aqui. O corte da carne pode ser feito como você prefere, se lhe apetecer. Se você pode matar o seu próprio cordeiro ou carneiro, pois nosso rebanho é de alta categoria e está sempre pronto para ser espetado. Quando constatamos que algum exemplar está contaminado, ele vai para o pasto e é mandado para leilão ou removido por contrato particular, mas nunca o levam de volta para dentro. Por isso, a doença parasitária, o mormo e outros males que atacam o gado não costumam ocorrer aqui. Isso é a descrição de um bordel, minha gente. Um bordel de mulheres na França. Não é a descrição de um criador de animais. E aqui a gente pode evidenciar o referencial ausente na comparação que ele faz com o gado. E, bom, aqui está uma propaganda extremamente infeliz da PETA, que é uma organização pelos direitos animais norte-americana, que ela coloca Pamela Anderson com o corte animal. Essa propaganda era para dizer que, como está escrito aqui, todos os animais têm as mesmas partes. Só que quando eles colocam uma mulher objeto como Pamela Anderson, que é socialmente construída no imaginário comum e generalizado das pessoas como mulher objeto, eles estão, na verdade, reobjetificando a mulher. Eles não estão conseguindo subjetivar os animais. Eles estão reobjetificando a mulher. Porque você coloca uma mulher no padrão de beleza, no arquétipo ideal de mulher, que seria a loura, branca, heterossexual, peituda, bunduda e etc. e tal, com vários cortes, numa posição extremamente sexualizante, que é como a gente pode... Se ela tivesse deitada assim, num comercial de cerveja, não seria tão diferente. Então, essa tentativa de subjetivação dos animais foi completamente falha, porque eles acabaram objetificando a mulher. E, por último, assim, para falar, porque eu não posso deixar de falar sobre isso, é falar da interseccionalidade, que eu acho que as relações de dominação aqui explicitadas poderiam ser evidenciadas em diversas outras manifestações da opressão, como, por exemplo, no racismo ou na opressão de classe social. Ter a perspectiva interseccional é pensar as lutas de maneira relacional e articulada. Por que eu estou falando isso aqui? Porque eu olho para uma plateia dessa, por exemplo, e eu conto nos dedos da minha mão quantas pessoas negras estão sentadas aqui, discutindo feminismo e vegetarianismo. Então, eu acho que a gente tem que ter, por exemplo, noção de que a nossa luta ela não é isolada. A nossa luta ela é interseccional, ela tem vários pontos de interseção entre as várias formas de opressões diferentes. A gente está aqui evidenciando que seria o feminismo, seria o machismo e o especismo. Mas existe uma série de outras gamas, como, por exemplo, o racismo e a opressão de classe social, que são mais evidentes, assim. Especialmente quando a gente constata que um dos nossos principais inimigos é a propriedade privada. Então, que é a raiz de todas essas outras opressões, tanto da de concentração de renda, quanto da do machismo, do especismo que eu coloquei aqui, e a do racismo também. Então, basicamente, minha fala era nesse sentido. E agora eu vou passar a palavra para a Camila, porque ela vai entrar um pouco mais a fundo no assunto. Boa noite. Dá para escutar? Boa noite a todas e todos. Ju, ela focou mais na questão justamente do feminismo, né? E na raiz do problema, etc. Eu vou tentar aqui justamente fazer a interligação que há entre essas duas formas de opressão, o machismo e o especismo. Primeiro, eu queria falar justamente da fragmentação da percepção e combate às opressões, que foi justamente o fim dessa fala de Ju, quando ela defendeu a interseccionalidade.
Essa fragmentação na percepção de combate às opressões é justamente quando você não consegue entender a raiz dos problemas das opressões, que é justamente a raiz patrimonialista. É justamente a raiz do patrimônio, a raiz da coisa, a raiz da individualidade. E aí a gente precisa ter justamente, como diz Gary Yourofsky, a base ética de todos esses problemas. Que a base ética é justamente, eu não sou vegetariano porque eu tenho peninha dos animais, porque eu gosto de cachorro, porque eu acho a vaca bonitinha. Eu não sou feminista porque eu estou colocando a mulher num patamar inferior de, precisa ser cuidada, etc. Eu sou vegetariana, eu sou feminista, eu sou vegana, porque eu tenho uma responsabilidade diante dos outros seres. Porque eu tenho que ter uma postura ética diante de tudo que eu faço na minha vida. E diante dessa responsabilidade, eu não posso, por exemplo, escolher que formas de opressão eu vou dizer que são certas e que formas de opressão eu vou dizer que são erradas. Eu não vou dizer, por exemplo, não, eu sou feminista, tudo bem, beleza, mas os animais não. Eu não quero enxergar esse tipo de opressão, eu não quero enxergar essa forma de exploração e eu vou continuar comendo animais, etc. Não. Opressão é uma só, entendeu? Opressão e exploração é opressão e exploração, seja com mulher, com homem, com animal, seja com o que for. Então, para você se dizer... no combate, para você perceber e para você se dizer, no combate a essas opressões, você precisa perceber essa base ética comum, que é entre todas essas formas de opressão. E você precisa perceber justamente a perspectiva sistêmica dessas opressões, que, como o Ju falou, é justamente a perspectiva daquela detenção, a perspectiva do poder, a perspectiva da propriedade privada, a perspectiva hierárquica do patriarcalismo e a perspectiva de propriedade privada dessa forma de sociedade. E aqui a gente tem justamente uma imagem da feminista colocando, né? Todos os animais têm direitos. Então, acho que eu voltei, né? Voltei pra caramba. Né? Aqui. Machismo e especismo. O que é que há, então, em comum entre o machismo e o especismo? É justamente a questão de o que é padrão e o que é o outro. Para o machismo, o padrão é justamente aquele homem branco, heterossexual, rico, detentor de poder, etc. E a mulher, nesse padrão, é o outro. A mulher é o ausente, a mulher é o que sobra. E também para esse padrão patriarcalista, o que não é racional, o que não é o homem é o outro. Justamente, por exemplo, os homens são íntegros e livres, são racionais e, portanto, devem possuir direitos. Mulheres e animais são seres sem racionalidade, que agem pela emoção, pelo instinto. A mulher só age pela emoção, não tem cabeça, e os animais só agem por instinto, não têm consciência, não têm ciência, etc. Portanto, são subordinados ao homem, devem estar submissos ao homem e servir a ele. Mulheres e animais são, assim, propriedades do homem, porque são seres inferiores diante desse padrão do homem, do macho alfa. Confinamento físico, então. A partir dessa percepção do padrão, o homem tem a força e é livre. A mulher e os animais são fracos e, portanto, não decidem sobre si mesmos. E aí é que entra justamente a questão do referente ausente. O que é o referente ausente? A função do referente ausente é separar aquilo transformado, transfigurado do que realmente é. A estrutura patriarcal do referente ausente torna ausentes como sujeitos as mulheres e os animais, desmorona pontos de referência e resulta em opressão superposta. É o que há naquele livro A Política Sexual da Carne. O referente ausente é justamente aquilo que faz com que você não veja que o bife no seu prato já foi um animal um dia. É todo esse percurso que há entre um animal que tem ciência, um animal que sabe que sente dor, que tem consciência sobre ele mesmo, que quer viver, que tem seus próprios interesses, que vive simplesmente para si, por si mesmo. E a partir dessa ausência, do referente ausente, esse animal se transforma num bife no seu prato. Você não sabe como ele chegou lá, você não sabe o que é que esse animal sentia, você não sabe como esse animal vivia, etc. Isso é um referente ausente. E também na questão da mulher. A mulher é referente ausente porque o padrão é o homem e o resto é ela. É a emoção, sei lá. O que o homem não é. É o resto que não é o homem, é a mulher. E daí, justamente, essas duas formas de opressão são baseadas no referente ausente. A partir dessa perspectiva, então, do padrão e do outro, são exercido o poder sobre os corpos, que está no subtítulo dessa palestra. O poder sobre os corpos das mulheres é justamente o meio de satisfação sexual masculina.
As mulheres, por serem inferiores, por não terem razão, por não pensarem, por não serem independentes, elas devem simplesmente servir ao homem, porque elas são coisas do homem e elas devem servir ao homem, seja sexualmente, seja em casa trabalhando, simplesmente aos desejos do homem, aos desejos do macho alfa. E também os corpos dos animais, o poder que é exercido pelos corpos dos animais, que é justamente o desmembramento e a destruição dos corpos. Nessa questão, todo esse processo referente ausente de um animal vivo que vive por si mesmo até um bife no seu prato. Exploração das fêmeas com seu sistema reprodutor baseado para fins econômicos, que são estupradas de forma horrenda. Os machos também sofrem abusiva extração do sêmen. Isso que eu coloquei aqui é a questão, porque, por exemplo, no livro A Política Sexual da Carne, ela fala muito na questão do tipo, da ligação do feminismo com o vegetarianismo somente pelo fato de não comer carne. Só que tem aquela questão, será que não comer carne é combater a opressão? Simplesmente não comer carne, principalmente nessa perspectiva feminista. Eu vou colocar uma foto aqui depois que retrata isso. Porque, pela perspectiva feminista do sexo, do sexo do animal, a exploração das vacas, a exploração das galinhas é uma exploração pelo sexo, entendeu? Então, assim, acho que não basta somente parar de comer carne. Uma feminista, creio eu, tem que parar de consumir derivados de leite, ovos, leite, queijo, etc., porque é devido à exploração que é tida sobre a vaca, que é tida sobre a galinha, simplesmente por serem do sexo feminino, simplesmente por serem fêmeas. Então, isso também é justamente na perspectiva da interseccionalidade, mostra o machismo dentro do próprio especismo. Patriarcado carnista, hierarquização, virilidade e supremacia masculina. Eu lembro que quando eu dizia, sempre perguntava, Camila, tu é vegana, não sei o que e tal, Aí um amigo meu perguntou, né? Tu é vegana e tal, mas não tem como ser vegano? Como é que um pedreiro vai conseguir construir uma casa, não sei o que, justamente? O homem precisa comer carne para ser viril. É a carne que dá substância. Como é que um pedreiro vai conseguir construir uma casa? Ele tem que ter força, ele tem que comer carne. Justamente é o patriarcado carnista. A carne, como o Ju disse, quando tinha pouca carne, ela não era dada aos filhos, ela não era dada à mulher, era dada ao homem, porque ele é o dono da casa, ele é o pater, ele tem que cuidar de tudo, é ele que tem que ter força. Ele está no topo da hierarquização. A carne vai dar virilidade a ele que é o ser viril, ele que é o ser que tem um poder, e vai, assim, exercer a supremacia masculina. Então, aí, o especismo favorecendo, sendo coisa, sendo instrumento do machismo também. E a gente pode perceber aspectos do machismo e do especismo na linguagem que a gente utiliza. E aí também a questão do referente ausente. Ju falou na questão do tender, por exemplo, que as partes dos animais elas são colocadas sobre outros nomes para a gente não saber que aquilo é um animal. Aqui o referente ausente se dá justamente na interligação entre o machismo e entre o especismo na medida em que o animal é inferior. Por exemplo, comer. Vou comer aquela gostosa. A mulher é vista como um pedaço de carne e o homem vai comer ele. O homem vai comer aquela mulher. A piranha já é a perspectiva especista de depreciação do animal. A vaca, a galinha, a piranha, porque vaca é animal, é ruim, é negativo. A mulher é vaca. É uma mulher que não merece respeito, etc. A cachorra, etc. Então, aí você vê bem a ligação que há entre o machismo e o especismo na linguagem que é utilizada. Feminismo e veganismo. De acordo com Carol Adams, que é justamente a autora do A Política Sexual da Carne, ela fala que o feminismo trata das relações entre homens e mulheres, mas também é uma ferramenta analítica que ajuda a expor a construção social das relações entre os seres humanos e os outros animais. Assim, eu já acho que não vai muito pela linha de Carol, porque ela coloca que em oposição ao patriarcado carnista, ao matriarcado vegetariano. E ela coloca meio que aquela posição assim, a mulher ligada à natureza, a mulher que tem o senso dos animais, assim, que querendo ou não, tá... Não é porque eu sou mulher que eu tenho que ser ligada à natureza, amor, paixão, não sei o que, não precisa, assim, isso é uma construção histórica, isso é a construção do gênero, né? Mas ainda assim ela coloca o feminismo para você entender, é como se fosse, quando eu coloco aqui, é uma ferramenta analítica para expor a construção social das relações.
é uma forma de entendimento, justamente pela interseccionalidade das opressões, uma forma de entendimento não só do feminismo, do machismo, mas também do especismo. E aqui, acho que eu estou falando bem rápido, né? E aqui eu coloco justamente a questão do feminismo interseccional, do veganismo e da libertação animal. Que, como dialogar essas lutas, né? Quer dizer, basta a gente ser feminista, basta a gente ser contra o racismo, basta a gente ser vegano. O que é que essas coisas têm em comum? Basta lutar contra uma opressão. E aí é colocado, uma opressão são todas as opressões e, enquanto todas as opressões não forem combatidas, o paradigma do poder não será alterado. Quando alguém diz que é feminista, vegana ou vegano, está dizendo que se recusa a partilhar do espólio, do abuso, que os órgãos reprodutores femininos de galinhas e vacas sofrem. É o mesmo princípio que move a decisão de ser a favor da legalização do aborto. Devolver o controle de nossos corpos para nós. Não consumir ovos e laticínios é devolver para vacas e galinhas o controle de seus próprios corpos. É justamente aquilo que eu falei. A partir do momento que você toma leite, que você come queijo, você come ovo, etc., você vai estar praticando uma certa forma de machismo, porque você vai estar, a partir do referente ausente, esquecendo, não se dando conta de que aquele animal, simplesmente pelo sexo, simplesmente por ser da fêmea, foi explorado muito mais do que o boi, por exemplo, porque o boi, ele é muito explorado. Mas a exploração dele é que você vive confinado, ou então vive no pasto aberto e vai direto para o abate. A vaca, ela é estuprada. Não pensem que os bezerrinhos ou o leite que dá estão livres no pasto, vão ter relações sexuais. Não é assim. É simplesmente um cano de ferro que é enfiado na vaca com o espermatozoide do boi com sêmen. E a partir daí ela vai ser repetidamente engravidada. Acho que durante 6 anos é o tempo útil dela ser engravidada. O tempo útil, que é uma coisa, né, que é visto como coisa. E aí, o filhote dela é retirado. Esse filhote que é retirado, ele vai viver em um local que é do tamanho do corpo dele, porque vai ser aquela carne macia, aquela carne de vitelo. E ele é retirado, fica lá, induzido à anemia. Ele é induzido à anemia, ele não come, para a carne ficar macia, ficar mole. A vaca vai ficar também em um espaço do tamanho do corpo dela, em que são colocados canos nas tetas dela, que é simplesmente o leite que se é tomado em casa, né? E aí, quando você vai colocar o cano para poder sugar o leite dela, vai machucar, vai sair pus, vai sair secreção. E já houve relatos também de pessoas, né, que trabalharam em abatedouro, que disseram que uma das piores coisas que o trabalhador escutou lá foi justamente o choro da vaca de uma semana e do bezerro por estarem separados. Porque se você tem seu filho, pelo menos na perspectiva do instinto do animal, a vaca, etc., ele quer adicionar para o seu filho, não para uma máquina, e não para um cano de ferro, né? E aí, claro que o bezerro chorava porque ele estava sendo induzido à anemia, porque ele estava fora da mãe, ele não tinha aconchego, ele não tinha calor, etc. E a vaca também gritava porque queria estar com o seu filho, né? Então, assim, por mais que não seja um ser humano, se não for reconhecido nesse animal uma espécie de machismo, está sendo praticado o especismo. Se não for reconhecido na exploração da vaca, nessa exploração, por ela ser fêmea, uma forma de machismo, a pessoa está sendo especista da mesma forma. Por quê? Só porque é uma vaca não há machismo, só porque é um animal não há machismo, quer dizer, você é um especista seletivo, então não é um ser inferior, continua sendo um ser inferior para essa perspectiva de opressão. E aqui tem justamente a foto, né? E se fosse você, estuprada durante 5 ou 6 anos, seus filhos sendo mortos e seu leite roubado, confinado onde mal pudesse se mover, dia e noite, e quando não servisse mais aos seus sequestradores, fosse morta. Porque depois que a vaca não presta mais, é uma coisa, é uma máquina de fábrica de leite que não presta mais, ela vai para o abatedouro como todos os outros animais. Vacas leiteiras sofrem e não apoiam essa crueldade. E eu lembro que há um tempo atrás, faz 1 ou 2 anos, eu postei essa foto no Facebook, né? Foi uma das coisas que me fez parar assim, de querer no Facebook, porque as pessoas se chocavam de uma maneira, como assim? Uma mulher numa posição de vaca, não sei o quê. Era realmente um insulto a essa mulher, ela ser comparada a uma vaca, né? Que é a perspectiva realmente especista do negócio. E aqui
Bom, como vocês sabem, eu sou do VEDAS, né, que é uma ONG chamada Vegetarianismo Ético, Defesa dos Direitos dos Animais e Sociedade. E eu não podia deixar de falar do que os movimentos sociais, do que as organizações, do que os sujeitos políticos, construtores e atuantes na história têm responsabilidade diante disso tudo. Primeiro de tudo é o seguinte: os negros sofrem a opressão do racismo, eles se organizam, eles lutam. As mulheres sofrem a opressão do machismo, eles se organizam, eles lutam. Só que os animais, eles sofrem a opressão específica, só que eles não têm essa capacidade de se organizar e se lutar. Eles são seres sencientes, eles têm consciência de si, eles não são uma planta. Uma planta, eu acho que isso aqui muita gente já sabe, uma planta, ela simplesmente, os processos, ela reage aos processos químicos da natureza, mas ela não sente, ela não sabe que ela está sentindo aquilo, ela não tem a vontade de sentir ou não aquilo. O animal não. Ele sabe que ele vai morrer, ele não quer morrer, ele quer viver, ele quer ser sujeito de si, ele não quer ser coisa, etc. Ele é senciente. Mas ainda assim não tem a capacidade de se organizar para lutar contra a opressão do especismo. Isso não desmerece. Isso não quer dizer que ele deve ser eternamente subjugado ao especismo. Não é pelo fato dele não poder, não conseguir se organizar, não conseguir lutar pela sua libertação, que ele deve ser escravo para sempre, né? Eu acho que é meio contraditório uma pessoa dizer isso. E aí, é necessário, então, que as pessoas que sabem que isso acontece, é aquela velha frase: se você não luta contra a opressão, você está do lado do opressor. Se você não toma partido na história, você está corroborando para que tudo continue do jeito que está. E daí a necessidade de as pessoas que veem essa causa e têm a necessidade de atuar nisso, se organizarem e atuarem em movimentos sociais. E daí também que eu vejo a necessidade do movimento dos direitos animais, e aqui eu coloco justamente, como o Ju falou, do vegetarianismo ético, não é do vegetarianismo pela saúde. Também tem a questão da saúde, também tem várias outras questões, mas a questão principal aqui é justamente o vegetarianismo ético: é você reconhecer os direitos dos animais, é você ser antiespecista, é você ver nisso uma forma de viver, uma base para a sua vida. Se reconhecer enquanto movimento social e fazer articulações enquanto movimentos sociais. Não é aquela coisa de estou lutando pela peninha das vacas do mundo, não. É sim, deve ser sim encarado como um movimento social que deve saber ser o objetivo final. Para mim, na minha perspectiva, o objetivo final: libertação humana, libertação animal, aquela velha frase. E para ver libertação humana, libertação animal, nós precisamos lutar contra esse sistema que está posto agora. Contra esse sistema patriarcalista, contra esse sistema patrimonialista, contra esse sistema, de uma palavra tão já falada e taxada, capitalista mesmo. Mas por que capitalista? Porque o capital é uma relação social de coisificação. E nessa relação social de coisificação são coisificados os seres humanos, são coisificados os animais não humanos também. E isso é a base, por ser o capital, ter como de suas bases o lucro, a propriedade privada, é a base da nossa sociedade, é a base dessas opressões. Então, o objetivo final dos movimentos sociais de combate às opressões é também combater esse sistema que está posto hoje. E eu creio que o movimento dos direitos animais deve reconhecer esse objetivo. Porque, para mim, tudo bem, eu não sei se, sei lá, em outra forma de sociedade, no socialismo, não sei se era antiespecista, outras formas de sociedade, não sei, mas eu sei que nesse sistema posto hoje não há como ser antiespecista, não há como haver libertação animal. Tem que ser, outra forma de sociedade tem que ser germinada. Outra forma de sociedade tem que ser pensada. Não acredito que já há esse padrão, já há esse pacote de nova sociedade. Vamos implementar isso. Não acredito. Eu acho que é um processo dialético, é um processo que se constrói na história e na atuação dos indivíduos. Mas eu creio que hoje, na sociedade que temos hoje, que tem como base a propriedade privada, não há como ter libertação animal, não há como ter libertação humana. E aí, quando eu digo movimento dos direitos animais, é também de reconhecer o ser humano nesse aspecto, enquanto animal também, porque eu posso comer soja, eu posso não utilizar nenhum produto de origem animal, ser vegana, mas não ter perspectiva da libertação animal. Tem um vídeo muito interessante que é Veganismo, Necessárias Reflexões, que coloca justamente isso. Ser vegano não necessariamente é ser a favor da libertação animal, porque muitas vezes o veganismo ele se pauta somente numa prateleira. E aí aquela questão:
não é visto o interesse do animal. Muita gente diz, mas é difícil ser vegetariano porque não tem coisa para comprar. Mas a questão não é a sua dificuldade que está em jogo, entendeu? É difícil para você comprar, mas imagine os animais que estão sofrendo nos abatedouros, dia e noite, sem poder se mover, sem ter uma vida digna. Então, assim, não é a sua dificuldade que tem que ser vista, é a dificuldade desses animais. E aí, nessa questão, nesse vídeo, veganismo, essa reflexão, você coloca justamente que, tipo, a partir do momento que você é vegano, que você simplesmente se volta para a prateleira, para o que você vai consumir, você não está procurando libertação animal. Porque você pode comprar uma soja, você pode comprar um tofu, mas se tiver exploração humana, se tiver trabalho escravo naquela soja, naquele tofu, não é libertação animal. E animal é humano e não humano, então não há libertação animal. E até mesmo na soja pode ter, sei lá, animais no arado, etc., trabalhando. Porque também eu vejo muito, né, no momento dizendo aquela coisa, bateu no cachorro, deve morrer, sei lá, trucidade, não sei o que, eu não acho que é por aí também, entendeu? Não é matou o cachorro, é que você tem que matar e ter ódio. Não é ter ódio, não é um especismo às avessas, não é ter ódio do ser humano. É lutar para que a emancipação ocorra, entendeu? Inclusive a emancipação dos opressores seres humanos que oprimem os animais, a partir do diálogo. E aí, tudo bem, né? Há várias bandeiras, há movimentos sociais contra o machismo, contra o racismo, contra o especismo, etc. Aí, sim, certo, mas se um movimento for querer lutar contra tudo, não luta contra nada. Sim, verdade. A questão não é que, tipo, o Vedas vai ter que lutar contra tudo, a SFM vai ter que lutar contra tudo. Não. Cada um deve levantar sua bandeira prioritária. O Vedas tem a bandeira prioritária dos direitos animais, mas não pode ser apartada da sua outra perspectiva da raiz, a perspectiva sistêmica e a necessidade de diálogo com os outros movimentos sociais. É necessário que haja um reconhecimento de todas as partes do movimento, um movimento sem terra, um movimento de luta pela moradia, um movimento dos direitos dos animais. É necessário que haja um reconhecimento das bandeiras, é necessário que haja um reconhecimento das lutas e que sejam lutas que andem juntas, porque lutam contra uma coisa em comum, que é essa sociedade posta hoje. E para isso, eu creio que justamente deve haver diálogos, deve haver ações conjuntas. E eu acho que tem que ser, eu acho que é mais do que urgente para o amadurecimento dos direitos animais, esses diálogos, essas ações conjuntas serem feitas, sabe? O movimento de direitos animais procurar os movimentos e vice-versa, se apresentar e tentar o diálogo para o fortalecimento das lutas, porque segregado, separado, eu acho que só tem a perder todos os movimentos. E eu acho que é mais ou menos isso que eu falei um pouco rápido, mas no debate a gente pode aprofundar melhor. Gostaria de agradecer às meninas, foi muito boa a palestra de vocês, uma ótima palestra, uma ótima explicação. E dando continuidade aqui ao nosso 10º Cultura Veg, vamos abrir então para o debate. Quem tiver perguntas, por favor, se inscreva. Levante a mão, venha aqui, pegue o microfone. Vai ter um espaço agora para perguntas. Olá, boa noite a todos e todas. Primeiro eu queria dizer obrigada pelo evento ter a possibilidade da sociedade pernambucana ouvir duas pessoas que a mim me admiram muitíssimo e que eu acho que agora todo mundo sabe por quê. E a minha pergunta é bem no sentido de, não como vegana, não como vegetariana, que eu não sou. Eu sempre tive uma dificuldade em cursos quando eles se voltam contra, por exemplo, a agricultura familiar, que eu já ouvi. Então, assim, qual a pauta concreta que vocês acreditam, que vocês colocam para o convívio com a agricultura familiar, com o cuidado de colocar esse discurso para a agricultura familiar, enfim, MST, enfim, isso. Eu achei tua pergunta irada, Gabi. Obrigada. Então, tipo, geralmente quando a gente vai discutir vegetarianismo, assim, com outras pessoas que são vegetarianas, tipo, vem muito daquilo que Camila acabou de colocar da posição do vegano na militância, assim, porque na verdade o vegetarianismo, ele é muito mais visto, o vegetariano ainda se coloca muito numa postura simplesmente de boicote. Tipo, tudo que eu faço para mudar o mundo é boicotar a carne, da minha parte, individual. Só que isso por si só, como Camila acabou de colocar, não é suficiente.
Então, muitas vezes essa galera chega no supermercado assim, e como ela colocou também, olha para a prateleira cheia de produto vegano e pensa, porra, que massa, agora eu posso ser vegano em paz. Só que libertação animal não é isso, e a perspectiva de emancipação não é essa. Então, a perspectiva de emancipação e de libertação animal necessariamente vai passar pela ruptura das prateleiras, e não pelo aumento de produtos nas prateleiras, assim, porque isso, na verdade, é uma concessão do sistema. É uma concessão do lucro, né? Uma concessão do capital, na verdade. E aí, quando a gente vai pensar em luta interseccional, é claro que, necessariamente, em alguns pontos, a gente vai esbarrar em contradições, porque a realidade é contraditória. O sistema, ele nos coloca na contradição. Você vê, por exemplo, tipo, eu não tenho crise, por exemplo, com um agricultor ou com um cara que faz uma pesca por subsistência. Como é que eu vou chegar para aquele pescador, botar o dedo na cara dele e dizer, você é um opressor? Como é que eu, Juliana, branca, de classe média, vou chegar na cara dele, apontar o dedo e dizer, você é um opressor porque você está matando peixe? Eu não tenho coragem de fazer isso, porque a minha responsabilidade é com a emancipação, a minha responsabilidade é com a ruptura de paradigma. Minha responsabilidade não é necessariamente apenas com os animais não humanos, é com eles também. Mas é com eles e com todas as outras formas de opressão. Então, eu acho que a gente tem que, quando a gente vai falar em interseccionalidade, a gente tem que começar pelas pautas comuns. A gente tem que começar pelas perspectivas que se transpassam, e não necessariamente os pontos de contradição, porque se a gente conseguir derrubar as estruturas que nos amarram muito maiores, isso aí vai ser uma decorrência, assim, o resultado final vai ser uma decorrência dessa luta, entendeu? Tipo, então, eu acho que por isso que eu vou até te agradecer por essa pergunta, porque isso era um negócio que eu devia ter falado na fala, mas passa, tipo... Enfim, vou passar a palavra para a Camila agora, para ela falar também. Então, Gabi, também isso aí é uma coisa que aflige muitas pessoas. Também já me afligiu há algum tempo, principalmente com relação à questão indígena, né? Que tem essa questão indígena. Mas é meio que isso que Ju falou mesmo, a questão primeira é do foco. Se somos um movimentos sociais, de libertação, de desconstrução de paradigmas, etc., vamos focar no que nos é comum, vamos focar no que nós estamos lutando contra. E aí eu vejo que, por exemplo, o movimento dos direitos animais, eu acho que não é o foco do movimento dos direitos animais, por exemplo, os pescadores lá de Suape, entendeu? Que, tipo, eu faço parte de um grupo de extensão na JUP que trabalha com ocupações, com comunidades, e, tipo, aquelas pessoas, aqueles nativos daquela região de Suape, que está sendo montado um complexo industrial, etc., eu acho que não é o foco dos direitos animais, chegar naquelas pessoas e dizer, não pesque, não sei o que e tal. Não é, porque eles não são reprodutores desse sistema de exploração, desse sistema pautado na exploração que eles chamam capitalista. Eles não são reprodutores, entendeu? Nosso foco é outro, nosso foco é as grandes indústrias, nosso foco é os latifundiários, e aí ao poder haver o diálogo entre o MST, o Movimento de Direitos Animais, com relação aos latifundiários, etc., certo, esse é o foco. Mas aí, com relação a essas pessoas, se eu chegar no acampamento do MST e for conversar com um cara que, enfim, mata animais, etc., aí é aquela perspectiva que a gente tem do diálogo. Estamos lutando contra a opressão, somos oprimidos, somos opressores concomitantemente, temos que reconhecer-nos enquanto tais, e esse reconhecimento se dá no diálogo, aquela coisa que Paulo Freire dá. Nós vamos dialogar, sendo mediatizados pelo mundo. E eu acho que a partir do diálogo, a partir da educação popular, a partir do trabalho de base, eu não acredito que as pessoas, sei lá, uma pessoa do MST, um nativo de Suape, etc., não consiga entender isso. Pode entender, basta a gente dialogar, basta ter essa conversa, basta ter esse contato. Agora, eu acho realmente que é aquela pessoa que diz, não, animal para mim é coisa, que justamente é principalmente os donos das grandes indústrias, né, por isso são donos das grandes indústrias, animal para mim é coisa, eu quero explorar, etc. Mas assim, pelo diálogo, isso pode ser travado, entendeu? Pela educação popular, por essas coisas que podem ser travadas. Mas que é basicamente isso, o foco e a perspectiva do diálogo. Agora, o que precisa, de fato, é o querer dialogar, que eu vejo muito pouco ainda. Há barreiras dos dois lados, de todos os movimentos. Acho que tem que ter maior abertura e um maior entendimento. Deixar de estereotipação, deixar de preconceitos e querer se abrir mais, querer dialogar mais, querer construir em conjunto. Perguntas? Queria saber, com relação a falar sobre o capitalismo e tudo mais, se seria contraditório um vegano abolicionista
defender o capitalismo. E dos três, entre comunismo, anarquismo e capitalismo, o que seria mais apropriado para uma libertação animal? Então, não sei se tu estava no começo, assim, tipo, na minha fala, eu falei um pouco sobre o surgimento da propriedade privada na civilização humana. E o surgimento da propriedade privada, ele está... Na verdade, a propriedade privada surgiu quando o homem cercou o gado e disse: esse gado é meu. A propriedade privada surgiu com a escravização dos animais. O consumo de carne, é verdade que já existia, mas a escravidão animal, ela começou com a propriedade privada. E a dominação do homem sobre a mulher também começou com a propriedade privada, que foi a forçação a propriedade privada forçou a transformação da família sindiástica na família monogâmica. E, particularmente, eu encaro isso como um pressuposto fundamental da manutenção desse sistema, desse paradigma organizacional no poder. Assim. Então, eu não imagino, de fato, conseguir ser coerente defendendo o abolicionismo animal e o capitalismo ao mesmo tempo. Assim. Particularmente, não vejo como. Assim, eu acho uma falta de coerência na raiz, assim, sabe? Uma radical falta de coerência. Assim. E com relação ao feminismo, é a mesma coisa, necessariamente. Então, e assim, e agora eu vou falar por Juliana. Camila, eu acho que não tem nenhuma concepção, não sei, ela fala que ela tem várias concepções, mas assim, como ela mesma falou, ela não consegue enquadrar isso numa perspectiva hermética, assim, de uma sociedade socialista seria melhor do que uma sociedade não sei o que lá, enfim. Mas eu, particularmente, me encontro no campo libertário, assim, sabe? Então, se você quiser... Libertário na esquerda, tá? Não é libertário que essa galera anarcocapitalista diz que é, não. Então, enfim, é isso. Eu acho, sim, que é contraditório um vegano ser capitalista. Por isso que Ju colocou, e também para entender o que é capitalismo. Deixar um pouco de simplesmente ver a palavra capitalismo e achar que é um discurso panfletário e entender mais essa concepção, né? A concepção, a base do capitalismo é justamente a exploração, porque o capitalismo ele é pautado no lucro. O lucro é trabalho não remunerado. Trabalho não remunerado é tempo, é vida, força de trabalho roubada. Força, tempo, vida, trabalho roubado é exploração. Exploração humana é exploração animal. Se somos veganos libertários dos direitos animais, a exploração humana também é exploração animal, então nós temos que ser anticapitalistas. Nessa exploração capitalista, há a coisificação, que foi colocada aqui por Ju como um dos pilares que há no machismo e no especismo. A coisificação dos homens, a coisificação dos indivíduos, que passam a ser simplesmente força de trabalho. E eles são vistos como máquinas que, por exemplo, recentemente é que teve uma legislação mais rígida com relação às pessoas que trabalham em matadouros. Porque é aquela coisa, é trabalho maquinal, assim. Passa a carne, corta, e tinha muito problemas de saúde, né? Porque corta, e vai lá, isso aqui, trabalhos repetidos, quase como tempos modernos, né? O filme. Então, assim, e nessa perspectiva, no modelo de produção econômico, que tem reverberação social e política capitalista, o homem visto como coisa, o homem visto como máquina, como se força de trabalho, o animal também é visto. Só que muitas vezes o animal é visto como matéria-prima, como coisa, como produto, né? Mas assim, está no mesmo nível, simplesmente servem para o meu lucro. Além de serem minha propriedade, servem somente para o meu lucro. Então eu acho que é contraditório o vegano ser capitalista, porque é o negócio que eu falei. Será vegano somente do ponto de vista até as prateleiras. O limite é até as prateleiras. Quando chega nas prateleiras, não avança mais. Então essa é uma perspectiva do consumo. Porque pode ainda há um referente ausente no vegano capitalista. Porque ainda vai haver exploração. Pode ele querer ver ou não, mas ainda vai haver exploração. Exploração animal e exploração humana. E com relação a essa coisa, esse capitalismo, socialismo, anarquismo, etc. Como o Ju falou,
Eu não tenho assim um modelo pronto e acabado, porque eu acho que não existe esse modelo pronto e acabado. Eu acho que isso se dá de forma dialética, isso se dá numa construção, no processo histórico, etc. Mas eu sou militante de esquerda, como o Ju falou, sou militante de esquerda também. Tenho a perspectiva de combater as opressões, de perspectiva anticapitalista, etc. Talvez eu puxe mais também para o campo libertário, como o Ju, enfim. Mas eu acho que você tem que ter os seus pilares, certo? Você tem que ter as suas bases, tem que saber o que é que você está procurando e contra o que você está lutando. E a construção de uma nova sociedade se dá no processo dialético e dialógico dessa luta, assim. Temos tempo ainda para perguntas. Alguém mais? Bom, eu mesma quero fazer uma pergunta. Como é que vocês veem assim, a religiosidade como sustento do próprio capitalismo e dessa figura do machismo dentro da própria religiosidade? Por exemplo, a religião cristã, onde você se refere a um Deus Pai, Criador, né? E isso dá toda uma sustentação ao sistema capitalista e ao próprio machismo, né? Então, deixa essa pergunta. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Um ali. Então, após a tua pergunta, a gente encerra e vai seguir, dar a palavra para Akhenaton, para ele falar um pouco do nosso lanche vegano. Eu tô para comer a comida. Eu sou o que está um arraso. Você quer fazer logo a sua pergunta? Eu estava pensando muito, você que conhece meu Felipe, eu sou amigo das meninas, e a gente já conversou em outras oportunidades várias vezes. E eu não sou vegetariano, sou como carne, no momento, e eu fiquei me refletindo sobre algumas coisas. Bom, na natureza, no dia a dia, no mundo, existem animais carnívoros, e eu confesso que eu não tenho esse debate sobre o que seria ciência, qual seria o grau de consciência que os animais têm. Eles falaram que eles sentem a dor, eu vi os vídeos que vocês mostraram, deu para perceber que eles sentem bastante, que eles sofrem bastante. Eu não sei se eles teriam também consciência de, por exemplo, o leão, quando ele vai fazer a caça, ou o tubarão, sei lá, qualquer outro animal que ele vai caçar outro animal, se ele tem consciência que ele está também tirando uma vida. E enfim, a natureza ela é regida por essas leis. De uns se alimentam, se necessitam de comer outros, alguns animais, os carnívoros. E, bom, é fato que a realidade econômica e social ela impõe os trabalhadores e os animais a um sistema de exploração contra o qual eu também me indigno. E aí eu queria problematizar, assim, em um mundo possível, onde, por exemplo, a gente não tivesse que ter galinhas, não tivesse que ter abatedouros de animais ou galinhas colocadas em jaulas para fazer a superprodução. Apenas a ideia da caça. Por exemplo, assim, os animais são livres na floresta, as vidas são livres e, tal qual o leão caça, o animal também caça. Essa liberdade não de subjugar ou de colocar um regime de escravidão, de prender e tudo mais, mas de que, da mesma forma que o animal tem uma liberdade de caçar, o ser humano também teria, em realidades econômicas bem diferentes. Era isso. Eu vou começar respondendo a tua pergunta. Assim, minha opinião sobre as religiões é, assim, enfim, para mim, todas as religiões, é porque é muita coisa na cabeça, todas as religiões de matriz abraâmica são absolutamente machistas, assim, todas elas têm os 2 pés, assim, no patriarcado, os 4, 5, 6, 7 e 8 pés, todos no patriarcado, assim. Então, para mim é extremamente complicado, falar sobre isso, assim, porque você lida com fé, e fé é uma parada muito doida, assim, porque as pessoas, elas tendem a achar que não é opressão, é simplesmente aquilo que elas acreditam, aquilo é fé e ponto final, ninguém pode discutir a fé. E quando a gente é feminista, assim, e tá na luta, tipo, várias vezes a gente bate nos princípios da religião, assim, porque a religião, na verdade, ela é um instrumento cultural de dominação também, ela é um instrumento de controle social. E a religião, de uma perspectiva machista, ela é uma arma extremamente poderosa em manutenção do patriarcado. Então, quando você vai falar tipo de temas assim mais
emblemáticos como legalização do aborto, não sei o que lá, necessariamente você esbarra sempre nessa galera das religiões abraâmicas, assim, especificamente aqui na cultura ocidental. E aí é sempre muito complicado, assim, porque você vê, às vezes, mulheres que se reivindicam feministas com uma postura absolutamente intransigente nesse aspecto, não querem nem debater o assunto, porque questão de fé não se discute, assim. Então, minha opinião sobre isso é essa. Eu não sei nem mais o que falar, assim. Para mim, são religiões extremamente machistas e servem como manutenção e sustentação das estruturas também, do patriarcado, enfim. Era isso. Vou tentar aqui responder a pergunta de Spencer, né? Enfim, vou colocar também algumas coisas. É porque a gente parte do pressuposto que, enfim, é um evento da SVB, mas também tem que falar certos aspectos basilares da questão do especismo, etc. O que é especismo, né? Especismo é justamente você discriminar aquele animal pelo simples fato dele ser um animal. É um animal e eu vou discriminar ele. Por quê? Não, é um animal. Ah, porque tem pelo. Sim, tem pelo, tem 4 patas. Aí você vai, sei lá, você tem as justificativas mais bizarras possíveis. Machismo, você discrimina a mulher simplesmente pelo fato dela ser mulher. Aí você cria várias justificativas, sexo frágil, não sei o que, etc, etc. Racismo é a mesma forma. Então, assim, especismo é você discriminar aquele animal pelo simples fato dele ser animal e ponto. Não tem nenhuma justificativa plausível e racional para isso. Por quê? Porque se você for dizer que não, mas o animal não fala. Ah, tá bom, mudos também devem ser tratados como os animais. Não, mas o animal tem um desenvolvimento mental menor. Ah, certo, doentes mentais, então, também merecem morrer, para nós vamos comer doentes mentais, bebês também, etc. Não é isso, né? E com relação à consciência dos animais, acho que foi, não sei se foi esse ano, foi ano passado, enfim, que cientistas da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, lançaram um manifesto pela consciência dos animais. Os animais têm consciência. Níveis e níveis. Isso aí são níveis, mas tem consciência e tem consciência de si e de sentir dor, que é a senciência. Sabe que os processos que ocorrem nele de angústia, de aflição, de sentimentos, etc., querem viver, querem ser donos dos seus próprios corpos e tem essa senciência. Tem isso na questão da senciência. Com relação a comer carne. Comer carne é uma escolha para nós. Nós podemos comer carne, nós podemos comer vegetais. Comer carne é uma escolha, como tantas outras escolhas que nós fazemos. E aqui eu quero enfatizar que comer carne é um ato político. Porque tudo que nós fazemos é político, porque nós somos sujeitos políticos. Porque nós temos responsabilidade, porque nós lidamos com o outro e não há ato neutro. Isso é uma coisa que a gente fala muito, né, Spencer? Em toda a nossa militância. Nada é neutro, nada do que é humano é neutro. Então, comer também é um ato político. Tanto da perspectiva econômica, porque você vai estar na questão das indústrias, etc, etc, quanto da perspectiva de você ver que você está matando aquele animal sem necessidade, porque você não precisa. Pela saúde, você não precisa comer animal. Você pode digerir. E também nessa questão de você ter essa possibilidade de comer, há vários riscos de saúde, etc, que mostram que também há pesquisas. Gary Walsh, no vídeo dele bem famoso na internet, ele diz que para cada pesquisa que você me der dizendo que ser humano tem que comer animal, eu dou 2 dizendo que não tem que comer. Ele tem 2, né? O dobro. Então, assim, há pesquisas dizendo que o ser humano não é feito para comer animais. Mas digamos que possa também. Então, é uma escolha. Porque, sei lá, se, por exemplo, George, que é o presidente da ONG, desde 4 anos que ele não come nada de origem animal, que não come carne, etc., ele deveria ter morrido, né? Se precisasse comer. Se é uma escolha, então vamos saber fazer essa escolha, né? Vamos saber que se estamos comendo carne, se estamos tomando leite ou comendo ovo, etc, etc, nós estamos matando desnecessariamente um ser que não quer morrer. Nós estamos infligindo dor desnecessariamente a um ser que quer ser dono de sua própria vida, que não quer ser objeto de ninguém, que quer ser sujeito de direito, que quer simplesmente ter o poder sobre o seu corpo, quer viver sem ter que ser objeto de outra espécie, sem ter que ser objeto de um ser humano. Essa coisa de se nós vivêssemos em uma sociedade em que tudo fosse, em que nós pudéssemos caçar, em que não houvesse indústria, etc. A gente não vai viver nessa sociedade. Eu acho essa pergunta, muita gente faz essa pergunta justamente assim, né? É porque nessas perguntas que são feitas há algumas contradições, de tipo, querer negar o naturalismo, querer voltar ao naturalismo, etc.
Eu acho que é meio impossível a gente voltar a viver de caça, de pesca, numa tribo, etc., dado o nível que nós chegamos, assim. Mas mesmo que a gente consiga estabelecer essa sociedade, conhecimentos que nós temos hoje não serão apagados. O conhecimento de que os animais são seres sencientes, devem ser sujeitos de direitos, etc., não serão apagados. A gente não vai voltar a, sei lá, tantos mil anos atrás, assim. Nós não precisamos. Tudo bem. Se nós caçamos, não há indústria, que realmente a indústria inflige muita dor aos animais. Há todo um processo de tortura e tal, e morte, não sei o que, mas morte é morte. Morte desnecessária é morte desnecessária. Seja com arco e flecha, seja dentro de uma indústria, etc. É morte necessária. É como se eu dissesse assim, já que estamos falando de feminismo, há estupro. Eu vou estuprar sem bater muito, certo? Mas vou continuar estuprando. Vou comer carne, mas é um abate humanitário. Não existe abate humanitário. O animal não quer morrer e por isso ele não deve morrer. Ele deve ser simplesmente sujeito de sua vida. A mulher não quer ser estuprada, ela não quer fazer sexo com puxão de cabelo, com murro, sem murro. Estupro é estupro, morte é morte. Então eu acho que não deve comer carne. Bom, quero mais uma vez agradecer a Camila e a Juliana pela brilhante explanação, muito boa. E quero informar vocês que no mês de setembro a gente vai ter o 11º Cultura Veg, que será com o Eric, que está chegando aqui. A gente ainda não sabe onde vai ser. Outubro. 17 de setembro. Bom, a gente vai divulgar o próximo Cultura Veg, que vai ser no dia 17 de setembro, certo? E eu quero convidar aqui o Akhenaton, da Duzati. Eu queria só dar um aviso depois. Tá. Vai falar sobre os nossos lanches veganos aqui. Olá, gurias, tudo bom? Boa noite a todo mundo. Então, eu faço parte do coletivo do Zati, que é o coletivo hoje aqui que está responsável pelos lanches e tal. É um coletivo, queria falar um pouquinho sobre ele, né? Que é um coletivo de alimentação anti-industrial. E, enfim, por que anti-industrial, assim, né? Por que reivindicar isso, assim, né? Porque, como, infelizmente, eu perdi as coisas interessantes que vocês falaram aí. Eu cheguei tarde, mas com certeza vai bem no diálogo, né? Porque, enfim, eu acredito que a gente está vivendo numa crise, assim, né? A gente tá passando por uma época que é super comum se ter câncer, né? E, enfim, essa doença, ela vem proveniente total do estilo de vida que a gente tem, né? Então, a gente tem uma prática de alimentação industrial que tem bastante coisas ali dentro daqueles produtos ali enlatados, né, que a gente não sabe o que é, que se acumulam no nosso corpo, provocando mutações de células, né? E essas mutações de células muitas vezes são demais, assim, né? Metástase, eu acho que vocês já ouviram falar, né? Elas vão se mutando até se espalhar por todo o corpo, assim. E, enfim, além dos conservantes, né, além da forma como os alimentos são produzidos, tem, sobretudo agora, no século XXI, a explosão dos transgênicos. A discussão que a gente traz é mais ou menos essa, e, enfim, sempre tentando evitar ao máximo comprar em supermercado, sempre tentar comprar em banquinhas orgânicas. A gente faz questão de manter o padrão orgânico na alimentação. E, enfim, como é de feminismo, assim, também, né? A gente reivindica um certo estilo afrodisíaco, assim. Mas não um lance datado, assim, né, pelo sistema patriarcal, né? Aquela coisa heterocapitalista de sexualidade pornográfica e etc, assim, né? Uma coisa mais ligada às comunidades celtas e algumas comunidades africanas que pensavam a alimentação de uma forma mais harmônica com o meio, assim. E essa alimentação, algumas vezes, né, algumas tribos sim tinham presença de alimentos de origem animal, mas isso não é uma regra geral, né? Então é possível sim a gente fazer uma alimentação gostosa, que excite nossos prazeres, né, que mexa com nossos sentidos, completamente livre de produtos de origem animal, assim.
E, enfim, o lanche de hoje aqui são umas esfirras árabes com 2 recheios afrodisíacos, purê de batata indiana com berinjela desidratada e cenoura abobrinha e creme de coco, e um chapati com um recheio assim que é bem especial também. Também tem umas samosas de creme de ervilha. Eu vou pedir um pouco de desculpas a vocês pela apresentação dos salgados, que eles não estão essas coisas todas, porque eu decepei meu dedo hoje. E ficou bem difícil de cozinhar, assim, né, de mexer massa, então eu não tive muito rigor ao dar forma aos salgados, assim. Mas eu espero que gostem. Tem a página no Facebook, que é facebook.com/Duzate. Tem o e-mail também, que é duzate@libertar.se. E o blog, que é o Duzate, dhuzati.noblogs.org. E valeu aí pelo Cultura Veg ter chamado a gente e tal. E não vou dizer valeu, porque eu não vi vocês, mas deviam ter falado coisas interessantes, assim. Valeu aí. Gratidão, a gente agradece a Kenaton e vamos nos maravilhar com esses salgados. E passando a palavra agora para a Camila, eu queria agradecer mais uma vez a todos e dizer que a SVB, a Sociedade Vegetariana Brasileira, com o grupo aqui em Recife, está aberto para novos voluntários, novos sócios. É só entrar no site e fazer um contato com a gente, tá certo? Gratidão. Passando para a Camila. Gente, só um aviso rapidinho. O Vedas vai realizar, no dia 31 de agosto, às 13 horas, um protesto chamado McDia Infeliz. Esse protesto é porque, justamente, né, o McDonald's ele tem essa hipocrisia de ter toda uma cadeia alimentar pautada na exploração animal, humano, não humano, e que promove que, pelo tipo de alimentação, causa câncer, mas, ao mesmo tempo, como uma tapinha nas costas, ele ajuda entidades que legitimamente lutam contra o câncer, mas assim, não é legítima a ajuda do MEC, né? Da MEC. E aí a gente vai realizar, justamente como meio de promover, a gente tem o Vedascart, que é uma unidade móvel que tem a TV e tal, e mostra cenas de debatedores, etc. A gente vai levar para lá, para frente do McDonald's e tal, para mostrar o que é que ocorre na indústria da carne, a exploração animal, humana e não humana. E vai ter também, Tiago, feijoada, né? Uma feijoada vegana que a gente vai levar lá na McDonald's, ali em frente a Caminhão Magalhães. Qualquer coisa, você pode falar com o Tiago. Levanta aí, Tiago, que é o coordenador do Vedas aqui em Pernambuco. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode falar com ele. E a gente tá precisando de algumas coisas, porque assim, tudo que a gente faz é com dinheiro nosso, enfim, para essa feijoada a gente tá precisando de pratinhos de plástico, talheres de plástico e 5 quilos de arroz. Se alguém pudesse disponibilizar a doar... Se alguém quiser se disponibilizar a ajudar a gente e tal, para realizar esse protesto, a ajuda vai ser muito bem-vinda e tal. Quem quiser conhecer mais do Vedas, ou quem quiser trocar uma ideia comigo sobre o que eu falei aqui, sobre o que o Ju falou, quem quiser, sei lá, enfim, se comunicar, pode mandar um e-mail para mim, camilacarvalho8@gmail.com. É porque eu queria agradecer a presença de todo mundo, agradecer pela paciência, por ter escutado, pedir desculpa, porque às vezes eu sou muito incisiva no que eu falo, posso parecer meio rude assim, mas é só uma maneira de falar, sou sempre aberta ao diálogo. E, enfim, a gente tentou exaurir o tema, mas muitas coisas não foram ditas, inevitavelmente. Sempre há algo mais a falar e sempre há algo mais a construir. E qualquer coisa, a gente tá aí. Linda! Só para dar o meu e-mail também, caso alguém queira entrar em contato, é serrete, serreti.juliana@gmail.com, para trocar uma ideia, ou não sei. E faço minhas as palavras de Camila, assim, queria muito ter falado muito mais sobre várias outras coisas que unem os temas, ou falar dos temas em si, assim, mas não dá, e como esse é um primeiro momento, assim, eu acho que esse é o primeiro evento que eu participo que consegue linkar as duas coisas, não sei se Camila já participou de outro, mas pra mim foi inédito, assim, eu nunca nem tinha participado de um espaço desse, assim, de repente sou eu que tô aqui falando. Mas eu queria agradecer muito a todas e todos que vieram, e
Desculpa, sei lá, se alguma coisa não ficou claro, por favor, entre em contato comigo e é isso. Obrigada, gente. Valeu. Então, galera, sobre isso que foi falado agora também, do dia do Black Game Feliz. Essa semana, o Thiago, do Veiras também, foi lá na rádio, que tá rolando lá no Engenho do Meio, uma rádio livre, então, que é o Lama, que tem uma página lá no Facebook, você pode procurar, que é o Lama, Laboratório de Meias Autônomas, e foi feito um programa de rádio sobre esse ato do dia 31, Black Game Feliz. Tem 1h18 lá de minutos de musiquinhas, de coisas contra o McDonald's, motivos para vocês chegarem lá no ato. E sobre, enfim, essa rede toda, que o que explora não só animais, como explora também humanos, né, bastante. E, enfim, é só o Jovem do Toque, quem tiver a fim de sacar, procura lá no Facebook, Lama, Laboratório de Meias Autônomas, e procura lá nas coisas postadas esse programinha. Obrigada a todos e o lanche está sendo servido aí fora. Muito obrigada. Nesse